Eu escolhi o título para o livro de Pessoas e Mais Coisas porque o assunto-chave é a personificação de objetos, incutindo um sentido irónico e humorístico de algumas interpretações a esses objetos e às situações que estariam e que estão ligadas com eles, transpondo para as pessoas. Ou seja, isto depois de estar completo não havia nenhuma intenção premeditada, mas fui-me apercebendo que se esta personagem ou aquela personagem do livro me faziam lembrar pessoas que eu conheço ou que vejo e que se calhar até nem conheço, e acaba por ser engraçado a forma como o nosso universo pessoal nos afeta indiretamente e sem ser premeditado, quer queiramos ou não. Eu acho que somos sempre um reflexo daquilo que nos rodeia quando estamos a exprimir, neste caso, um livro, ou um quadro, ou qualquer forma de expressão. E depois o livro é dividido em duas partes, que é de pessoas e mais coisas, porque as mais coisas é uma vertente mais pessoal, onde eu me assumo como ser humano, mesmo no sentido de exteriorizar sentimentos, expressões diretamente relacionadas comigo, mas que podem ser, obviamente, interpretadas por outras pessoas e outras pessoas podem se identificar com essas coisas, digamos. O engraçado é que as coisas, neste caso, são as mais humanas do que propriamente as pessoas em todo o contexto do livro. A minha experiência em escrever passa mesmo com a relação direta que eu tenho com a música desde há alguns anos e pelas letras das canções que vou fazendo e que vou escrevendo, e depois por algumas intervenções isoladas em algumas páginas de leitor de jornais e agora ultimamente em alguns blogs de amigos e coisas que me vão interessando e que aparecem no e-mail, e eu acho que tenho alguma coisa para dizer, digo logo. Passa mesmo por aí, uma experiência relativamente básica, mas relativamente assídua também. O humor e o minimalismo deste livro tem a ver com um conceito geral de humor que para mim faz parte de todas as pessoas e é daquelas poucas coisas que nos diferencia dos outros seres, não é? Eu encaro como um elemento integrante em quase tudo que eu faço, e quem me conhece sabe bem do que é que eu estou a falar, não no sentido de palhaçada, mas no sentido do humor como estado de espírito, de sorrir, de rir e de juntar pessoas, de ter bom humor no geral. Acho que ajuda imenso no poder que eu acho que a arte tem, mesmo sendo uma canção triste, ou uma expressão triste, ou uma frase triste escrita, se essa frase relatar uma situação que nós passamos, nós identificamos com ele e se calhar essa identificação transpõe-nos logo para uma situação mais positiva, e eu acho que isso é o poder do humor nesse sentido, é o humor no sentido de fazer sorrir, de estado de espírito. A filosofia minimalista neste contexto tem a ver com o ir direto ao assunto, ou seja, onde a metáfora descrita se dissimila com o próprio assunto. É minimalismo, sim, é diferente de simplismo, não é um resumo, não é uma situação simples, é mínima, mas tem que se dar algumas voltas para lá chegar. Eu sempre fui bastante influenciado pelo lema que se diz que less is more, o que não implica que sendo menos é mais, que o menos será mais fácil, pelo contrário, eu acho que o difícil mesmo é fazer simples. Os desenhos do livro ilustram simplesmente a ideia de trivialidade nas coisas, ou elementos ou seres, que neste caso são os personagens do livro. Para mim não faria sentido se estes textos, os que têm desenhos, se não os tivessem, porque houve uma certa necessidade de dificultar, entre aspas, o trabalho de quem lê, no sentido de sugerir algumas imagens ou uma outra imagem sobre os textos. Apesar de que, se aprofundarmos mais o conteúdo, os desenhos se calhar não são um espelho direto daquilo que está lá, mas são uma sugestão. Em alguns casos os desenhos tiveram um papel inverso, ou seja, inspiraram os próprios textos, em poucos casos, mas aconteceu isso, porque fazia falta uma legenda para explicar alguns traços, porque alguns são soltos e não são logo de identificação direta. Relativamente
aos desenhos, nesse sentido que estava a falar. Tudo o que escrevo, incluindo as canções e às vezes até recados, faço sempre um esquema, um desenho, nem que seja para separar os assuntos. O desenho está sempre presente. A dimensão arquitetónica deste livro ou destes textos eu relaciono diretamente com a própria arquitetura. Eu li que, para mim, a melhor definição que eu li até hoje da arquitetura é organizar o nosso espaço, seja ele qual for, interior, exterior, seja qual for. E eu acho que isto se pode aplicar a tudo. E neste caso concreto, em cada texto, encontro uma organização expressiva de um determinado assunto. Não por imposição, mas sempre por necessidade. Se eu não disser ou escrever, sinto-me desorganizado e eu sou daquelas pessoas que tenho sempre que dizer ou que me exprimir sobre qualquer assunto e em resultado sempre daquilo que sinto. O afeto e a expressividade são pontos muito importantes porque é uma necessidade de cada um. Eu não compreendo as pessoas que dizem que fazem as coisas só por necessidade. Isso existe, há sempre uma necessidade intrínseca e relativamente a nível artístico há sempre, mas a partilha e a expressividade partilhada são sempre um capítulo de remate e são sempre o que dá sentido àquilo que se criou. O motivo principal para a publicação e para tentar publicar este livro tem a ver com a intervenção que eu tento que esteja presente em tudo que eu faço, ou seja, tudo que seja arte interventiva a mim interessa-me e acho que temos que fazer o máximo para conseguir que isso seja visto e que tenha valor interventivo perante as pessoas. E para mim é exatamente isso. Cada texto para mim é quase como um quadro que, para o bom ou para o mau, o objetivo é sempre provocar uma reação. O pior para mim que pode acontecer numa publicação, seja ela qual for, é a indiferença. Se as pessoas ficarem indiferentes, acho que aí sim é o resultado muito negativo, porque para mim a estática sem expressão, ou seja, é muito má. A imunidade expressiva é muito má para mim. As pessoas são sempre o complemento final de tudo, seja um livro, seja um quadro, seja uma obra, um edifício. Se as pessoas não estão presentes, eu acho que não funciona, e daí a minha intenção de tentar publicar este livro. O que eu posso dizer às pessoas que eu gosto e que conheço e que me conhecem, acho que aquilo que nós somos reflete-se em tudo aquilo que criamos, e a partir daí é um silogismo simples. Eu acho que se deixarmos de criar, simplesmente deixamos de ser.